Querido irmão Shalom, Deus abençoa muito. Viemos mais uma vez para a interpretação do mistério profético. Sou homem de Deus, Mvula Filipe. Já começamos a falar de 4 reinos e mais de 4 cavalos que se encontram no Apocalipse capítulo 6. E também vimos 4 homens de Deus e mais de Daniel com seus irmãos Mechaque, Abednego e outros que foram ali, que estavam naquele tempo em que o reino de Nebuchadnezzar queria matar todos os sábios da Babilônia, porque ninguém conseguia interpretar o sonho. Mas seguimos o conteúdo, aquele conteúdo daquele sonho. Vimos havia 4 reinos. E esse 4 reinos, o que nós estamos interessados em saber mais é do 4 reinos. Porque o primeiro já passou, o segundo já passou, o terceiro já passou, mas o 4 ainda não passou, porque no 4 reino onde que vai haver o fim do mundo. E hoje vamos ver o que Daniel viu no seu tempo. Estamos na carta do Daniel, capítulo 7. Vou ler no versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel à sua cama um sonho e a visão da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Quer dizer, Belsazar era o filho do rei Nebuchadnezzar, que reinou depois da morte do seu pai. E naquele período é que Daniel viu esse sonho quando estava a dormir, na cama. É bom escrever às vezes sonho. Talvez Deus fala de uma maneira a outra, como a Bíblia nos explica no livro, fala no livro de Job. Aqui no versículo 2, falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna, eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 ventos do céu. Muito importante. Vamos voltar aí, 4 ventos, 4 animais, 4 cavalos, 4 insectos. É muito importante saber todos esses mistérios na Bíblia. Então, os 4 grandes animais diferentes um ao outro subiram no mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrasadas as asas e foi levada na terra e posto em 2 pés como um homem. Foi-lhe dado um coração de homem. E continuava olhando, eis que a segunda animal semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Entre os seus dentes foi-lhe dito assim: levanta, devora muita carne. Depois continuei olhando, eis aqui outro semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois continuava olhando em visão noturna, eis que 4 animais terríveis, espantosos e muito fortes, o qual tinha grande dente de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e que tinha 10 chifres. Aqui já falamos desses 10 chifres na pregação precedente que nós pregamos sobre a última semana de Daniel. Os que não tinham visto aquela pregação ou que não tinham ainda ouvido, podem entrar no sítio, vocês poderiam ouvir. E aqui vimos
no versículo 8, eu considerava o chifre, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 do primeiro chifre foram arrancadas, eis que nesse chifre havia olho como o homem e a boca que falava com grandes coisas. Aqui vimos a Igreja Católica. Quer dizer, ali, no primeiro explicação do 4 reinos, o Nebuchadnezzar viu uma estátua. Dentro dessa estátua estava dividido em 4 reinos. Já falamos, já não vamos voltar mais aí. O que não viram ainda pode ir consultar no primeiro pregação do 4 reinos. E aqui vimos o 4 animal que foi muito perigoso. Depois disso, eu continuava olhando e na visão noturna, eis que aqui o 4 animal terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha grande dente de ferro, e ele devorava e fazia pedaços, pisava o pé, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Olha, aqui vimos também o mesmo mistério de que Daniel viu, explicou no primeiro capítulo de Daniel, capítulo 2, onde que fala de estátua. Aqui mas não é estátua, mas são já animais. E esses animais ou bestas é que veio a marca da besta. Se nós falamos a marca da besta, porque besta é o animal. E no versículo 8 a Bíblia diz, e considerava o chifre que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do que 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olho como o homem e a boca que falava grandes coisas. Eu continuava olhando até que foram posto um trono e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como neve e o cabelo da sua cabeça como lá por cima. O seu trono era de chama de fogo e a giroda dele era um fogo ardente. O rio do fogo manava e saiu de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríade de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e o livro foram abertos. Então estive olhando para causa da voz de grande palavra que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo, destruído por ele, foi entregue para queimado pelo fogo. Então aqui ele viu, depois de 4 animais, é que vem o julgamento. O julgamento de Jesus Cristo, quando ele vai julgar todas as nações do mundo. E este animal é o 4 animal. Historicamente nós compreendemos que é a Roma e hoje é a Europa. E depois, quando nós vamos ver no Apocalipse, no capítulo 13, lá vamos ver também o Império Americano. Essa besta será destruída, porque ele que leva outra civilização. Não pode haver mais outra civilização que poderia dar a vida, porque está escrito: o homem não viverá somente do pão, mas em todas as palavras que saem na boca de Deus. E essa nova civilização que ele chama pacto da educação,
é a marca da besta. E essa marca da besta são as pessoas que aceitam esse tipo de ensinamento e que serão destruídos com a besta. Porque nós não necessitamos outros ensinamentos, porque a vida se encontra na palavra de Deus. O homem não viverá somente do pão, mas de toda a palavra que sai na boca de Deus. Porque quando acredita a palavra de Deus, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é selo. Vamos lá ler, ver como que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Na carta no livro de Efésios, rapidamente, depois vamos voltar aí para dar outras explicações. No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, assim, a Bíblia fala assim: no qual também vós tendes ouvido a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penho da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvar a sua glória. Os que receberam o Espírito Santo, ele tem uma herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Deus vai dar ou vai reinar junto com aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo. É esse que ensinamento do apóstolo Paulo no dia do Pentecostes. Crê em Senhor Jesus Cristo. Vamos lá ver como está escrito. Lá, o que eu queria falar é o apóstolo Paulo que disse, mas o Pedro falou também na carta do Acto, capítulo 2, no versículo 38, ele disse: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, enquanto o Senhor nosso Deus chamar. Quer dizer, se Deus chama um indivíduo, ele tem que receber essa promessa. E essa promessa é que dá acesso no reino de Deus. Se você não tem recebido esse poder, então o reino de Deus não te pertence, como o apóstolo Paulo fala também na igreja de Roma. Carta do Romano, capítulo 8, no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa pessoa que não tem Espírito Santo não pertence a Deus. E se não pertence a Deus, pertence a quem? Veja mais o que diz. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, é morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que a vós habita. Quer dizer, aquele que recebe o Espírito Santo é que pertence a Deus. Se você não tem Espírito de Jesus, então você, da outra parte, tem somente dois tipos de Espírito, dois tipos de marca.
O selo de Deus, também uma marca, e a marca da besta, também outra marca. Quer dizer, se não recebe o Espírito Santo, então recebe a marca da besta. É isso, são dois. Vamos voltar rapidamente para terminar na carta de Daniel, onde é que nós tivemos. Vimos que depois desse reino, o 4, que há de chegar ao julgamento. E vós, como eu, estamos a viver nesse último, o 4 reino, porque já dei ainda os anos que esses reinos reinaram. Como posso mais repetir, o primeiro reino era o reino de Babilônia, que começou no ano 606, até no ano 538. Segundo ano de Medes Persa, que começou no ano 538 até no ano 330. Ano que veio depois do terceiro, o segundo é de Medes Persa. O terceiro é de Empírio Greco, que começou o reino grego no ano 330 até no ano 30. E depois do ano 30 que começou o reino romano, e agora esse reino continua, porque é o último reino que Jesus Cristo vai destruindo. Então vamos ir rapidamente para finalizarmos o que nós estamos a estudar, para vermos o que era as perguntas do nosso querido irmão profeta Daniel. Então, tive desejo de conhecer a verdade no respeito dos 4 animais que eram diferentes de todos os outros, sobremodo terrível, como dente de ferro, unha de bronze. Quando devorava, fazia espedaço, pisava ao pé o que sobrava. Também o respeito de 10 chifres que ele tinha na cabeça, e o outro que subiu diante do qual caiu 13. Isto é daquele chifre que tinha olhando uma boca que falava grandes coisas, parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos, prevalecia contra ele, até que veio o ancião de dia, foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele: os 4 animais serão os 4 reinos na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, depois deles se levantarão outros, o qual serão diferentes do primeiro, abaterá 3 reis. Preferi a palavra contra o Altíssimo, consumiram os santos do Altíssimo, cuidará de mudar o tempo e as leis. Os santos lhes será entregue nas mãos por um tempo e metade do tempo. Já falamos no tempo de metade do tempo, 3 anos e meio, no tempo quando a igreja vai ser arrebatada. Mas o tribunal se sentará em juízo e lhe tirará o domínio para destruir e para o desfazer até ao fim. O reino e o domínio e as grandezas do reino debaixo de todo o céu serão todo ao povo do santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todo o domínio servirão-lhe, obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu semblante se mudou, mas guardei essas coisas no coração. Quer dizer, Daniel viu as coisas que ele próprio não viveu, como já falamos nas outras escrituras, que ele viu essas coisas, mas não tinha toda a revelação, e nós
para a graça de Deus, também recebemos uma parte da revelação sobre aquilo que o homem de Deus tinha visto no seu tempo. Quer dizer, o quarto reino é o Império Romano, é o reino europeu, que ele domina a terra, colonizaram a terra, mataram os cristãos no ano 325, foram mortos 63 milhões de cristãos no mundo. Esse é o reino que Daniel viu no seu tempo. E agora, no último, quando Deus virá para julgar o mundo, todo esse sangue dessas pessoas que foram mortas vai ser pedido. E hoje, nós dissemos que Deus vos abençoe. Nós queremos as vossas perguntas, porque há muitas perguntas que vocês poderiam dar nas vossas casas. Então, vocês poderiam nos fazer chegar a escrever o teu nome, onde que vive e as suas perguntas. Eu acho que Deus vai vos dar o conhecimento de entender que estamos no tempo de fim, devemos fazer muita atenção, não brinca com a sua vida, porque realmente o inferno existe. Então, por hoje nós dizemos que Deus vos abençoe, voltaremos nos próximos dias para outra pregação. Que Deus vos abençoe. Obrigado.